Então, pessoal, agora, né, após a abordagem teórica, conceitual sobre memória que a Beatriz fez brilhantemente, eu irei abordar um pouco para vocês acerca, né, da história oral. Eu vou tratar especificamente da prática mesmo na pesquisa histórica, né, com essa metodologia, com essa disciplina, com essa técnica. O que é a história oral exatamente? É uma técnica, né? É um campo de estudo? Então a gente vai descobrir aqui o que é história oral, como eu devo aplicar corretamente, se história oral se resume apenas à realização de entrevistas. Então a gente vai desconstruir também alguns mitos que envolvem a utilização da história oral na nossa prática. É isso que a gente vai ver um pouco, certo? E após a minha abordagem de história oral, vamos partir para as pesquisas que estamos desenvolvendo no mestrado, que abordam, né, memória e história oral. E após a nossa exposição das pesquisas, vai haver a explicação de como acontecerá a nossa atividade, certo? Contamos com o acompanhamento de vocês, né, até o final do nosso vídeo. Beatriz, você pode passar. Como eu falei para vocês, eu vou, diante da imensidão de definições, né, de conceituações de história oral, eu trouxe aqui uma do Paul Thompson. O Paul Thompson, ele tem um clássico, né? É um dos pioneiros no estudo de história oral, assim como o House Bates é um dos pioneiros no estudo da memória. O Paul Thompson, ele também, né, o livro dele mais clássico, né, A Voz do Passado, ele foi publicado, né, há muito tempo. E ele foi um dos percussores, né, da história oral. E eu, né, achei por melhor trazer o que ele define como história oral. Ele diz o seguinte: a história oral, né, considera a história oral como uma interpretação da história e das mutáveis sociedades e culturas através da escuta das pessoas e do registro de suas lembranças e de suas experiências. Então, a gente percebe a história oral muito atrelada à memória, como eu já frisei desde o início do nosso mini curso. E a história oral, gente, como é algo que, igual à memória, vai se modificando ao longo do tempo, né? Faz parte da consciência viva do indivíduo. Então, nessa interpretação do Paul Thompson, né, a história oral não vai somente registrar, ela também vai trazer interpretações sobre o que está sendo narrado para mim. E agora, né, eu vou, antes de tratar exatamente sobre como se trabalhar com a história oral na pesquisa histórica, eu vou trazer um contexto geral da introdução da história oral no Brasil, né, de como ela se consolidou. Acreditem, ainda hoje, apesar de toda uma história de luta da história oral ganhar espaço na academia, há professores que relegam, né, que não consideram a história oral como uma prática, né, do historiador, não consideram as fontes orais como algo confiável dentro da pesquisa, né? Então, há muito ainda que se fazer em prol da história oral, da sua consolidação. E vocês estão aqui nesse mini curso não por acaso. Ou vocês já pesquisam, né? E se utilizam dessa metodologia, ou então vocês viram esse nome, esse conceito e chamou a atenção de vocês. E a gente pede que vocês tentem se aprofundar, né, nisso, nesse estudo, porque tratar de história oral é tratar de sociedade,
é trazer uma contribuição também para além da academia, porque você vai lidar na pesquisa de campo com sujeitos, na maioria idosos, com pessoas ao seu redor. Então você vai ter essa vivência e essa experiência com essas pessoas, né? Então a gente vai falar um pouco mais disso mais pela frente. Na antiguidade clássica, a oralidade, né? Lembrando que oralidade, tradição oral, é diferente de história oral. Primeira premissa para vocês anotarem aí. Oralidade não é história oral. A gente vai entender por quê. Na antiguidade clássica, não se havia, né, ainda o advento da ciência, não se havia a preocupação de se estudar cientificamente a escrita e a recomposição do passado dificilmente podia ser registrado, né? E aí a oralidade, que seria aquele fala-fala de geração por geração, foi por muito tempo valorizado na sociedade. Então, a oralidade era valorizada. A voz das pessoas eram ouvidas para se ter acesso a cada história. Se recorria à oralidade. Porém, como é a história da história oral, ela é feita por altos e baixos, né? Quando a gente tem no século XIX, né, o advento do positivismo, do historicismo, da escola metódica, a história tornou-se ciência, só que junto com ela como ciência, houve o abandono das fontes orais e se buscou a história somente através do documento. Então, é aquela história que a gente vê, né, nas disciplinas de metodologia de história. A história era contada apenas pelo viés documental, o documento fala por si só. A história só é aquilo que o documento quer me dizer. Então, eles ignoravam fontes alternativas, como periódicos, como imagens, e, né, se tinham uma ideia de que as fontes orais elas não ofereciam uma confiabilidade, uma segurança de informação. Porém, todavia, entretanto, a gente vai ter o advento, entre aspas, da nova história, né? 1930, quando ocorre o movimento dos análises, né? Vai se trazer muitas ideias inovadoras, vai se quebrar muitas ideias perpetuadas no positivismo e vai se falar, sim, da importância de ampliar o leque de fontes na pesquisa histórica. Não se restringir apenas ao documento material. Então, sobretudo na terceira geração do movimento dos análises, a gente vai ter a história oral bastante enfatizada na escrita dos historiadores, né, dos pesquisadores, né, na década de 70. Só que a história oral exatamente ganha força com força mesmo, a partir da década de 90, né, quando é consolidado a Associação Brasileira de História Oral, né, que vocês precisam pesquisar, precisam saber que existe esse acervo de história oral, né, online mesmo, você tem acesso a várias entrevistas de, assim, estudiosos da história oral conhecidos por todo o Brasil, que são, assim, os clássicos mesmo de história oral no nosso Brasil. E aí, né, como eu falei para vocês, lá no positivismo se achava que a tradição oral devia ficar com as pessoas sem escrita. Ah, por que eu vou usar fonte oral? Oralidade é para gente sabe escrever. E agora a história é uma ciência. Então a gente vai querer só escrita, né? Então se achava essa tradição oral como não científica. E se dizia, né,
que esse testemunho subjetivo de sujeitos na história comprometia a tão verdade histórica. Isso no século XIX, né? Essa verdade histórica, gente, ela deve ser muito problematizada, porque até hoje, nem com documento, a gente sabe que não existe a verdade. Outra premissa que todo historiador deve levar consigo no seu trabalho, no seu ofício. Esse alcance, essa obsessão por essa verdade não existe, né? Se você vai numa pesquisa atrás de trazer a verdade, de resgatar, né? Nem existe o resgatar, né? A gente não pega lá do passado e traz exatamente como aconteceu, não existe. O que a gente, pesquisador, consegue fazer é trazer uma versão dessa história, né? É tentar também aproximar o mais próximo de uma evidência, né? Que o Hartog vai chamar de evidência histórica, e não vamos tratar de verdades, né? Vamos tratar de uma interpretação que a gente conseguiu, certo? E aí, quando vem o advento do movimento dos análises, que eu falei para vocês, a preocupação, né? Como eu falei para vocês, de trazer novas fontes históricas, a literatura, fotografias, periódicos, e automaticamente a gente pode pensar assim, se tem essas novas fontes, é porque foi inserido novos personagens para a historiografia. E quem foram esses novos personagens, né? A história dita positivista buscava realçar apenas as figuras ilustres, os padres, os políticos, pertencentes a famílias tradicionais, pessoas ilustres. E quando o movimento dos análises veio, ele chegou para tentar diminuir, eu não falo erradicar, porque até hoje a gente tem esse vestígio, diminuir um pouco dessa historiografia oficial, né, que é contada através da visão de grandes heróis, de grandes figuras. E, por exemplo, as mulheres foram introduzidas nos estudos, né, a questão do gênero, trabalhadores, né, pessoas pobres. Então, esses sujeitos, eles, nas fontes oficiais, não havia nada escrito sobre eles. Mas se tinha necessidade de escrever sobre eles. E onde eu vou recorrer? Eu não gosto dessa palavra recorrer, mas foi a que eu pensei agora. E onde eu vou buscar por história? Nas fontes orais, nas fotografias, né? Então, a partir do momento que eu trago novos personagens, eu também tenho uma necessidade de ampliar as fontes e não somente ter as fontes documentais, certo? E aí, muita gente, né, pode pensar, se eu trago um trabalho com história oral, significa que eu não vou trazer fontes documentais. A fonte oral, ela se contradiz, ela se contrapõe com a fonte escrita e não. Nós, historiadores, pesquisadores, a gente não pode ter essa mentalidade, né? A gente tem que pensar a fonte complementar também com as fontes orais, né? Existe um trabalho puramente só de fontes orais? Muitos estudantes de graduação fazem essa pergunta. Assim, é um pouco complicado, porque hoje, né, a gente tem tanta facilidade, acesso à internet, a muitos bancos de dados, à hemeroteca, que fica quase que impossível somente de fontes orais, porque hoje, né, se oferece amplos espaços de pesquisa também, está um pouco mais democratizado o acesso, né, a esses documentos. Então, não é que você vai contrapor a fonte oral com a documental, elas caminham junto, né, de certa forma. E outra premissa que vocês devem levar em mente e anotar no caderninho a história oral, ela é sim
interdisciplinar. E o que significa isso? Que, apesar do nome ser história oral, ela não se restringe à história, né? Um sociólogo, ele pode fazer uso da história oral, ou um antropólogo, ele pode fazer história oral. Então, a história oral, ela está presente em outras áreas, outros campos de estudo, como a Beatriz falou lá na primeira parte do mini curso, né, que é a memória, né? A memória também ela tem essa capacidade, né, de perpassar por várias áreas. Então, a história oral não é somente da história, né? Ela pode sim ser usada por outros profissionais de outras áreas de estudo, certo? E outra coisa também, gente, outro erro muito assim complicado de pesquisador. Eu falo dos pesquisadores, mas eu também estou incluída nisso, porque digamos que é um pouco da força do hábito. É você recorrer a essas fontes orais quando você não consegue fonte documental. A gente vê muito TCC, muito aluno falando assim: minha metodologia é a história oral, mas eu estou usando porque eu não encontrei nenhum documento. Gente, a história oral ela é tão rica que ela não pode ser utilizada como uma segunda opção, como uma terceira opção. Ela tem que ser definida de acordo com o objetivo da sua pesquisa. Então, você não pode usar ela só por conveniência. Será se realmente vai atender a pergunta da minha pesquisa? Será se realmente a história oral vai fazer sentido? Dentro da minha abordagem de estudo, então tentem pensar a história oral como, acho que nem existe mais essa divisão entre fonte primária e fonte secundária, né? É algo bem ultrapassado, mas tentei pensar como algo prioridade, né? Como algo prioritário, como algo primário mesmo. E a história oral não pode ser a última opção do pesquisador, como eu falei aqui, e a relação da história oral com a história local, né? Muitas das vezes, acho que todas as vezes, né? Trabalhos de história local tende a utilizar a metodologia de história oral. Mas por que que isso acontece, né? Normalmente, para a gente, um pesquisador que se atreve, né, a enveredar pelos estudos de história local, ele vai ter uma dificuldade latente, que é a escassez de fontes para pesquisar acerca do seu lugar. Não há uma organização de arquivos. Você vai na Câmara, muitas vezes os documentos são desorganizados, isso quando você consegue. Então, muito pesquisador vai para a história oral, né, e tenta contar a história local através de entrevistas, né? E aí a gente pode dizer o quê? Que a história oral, ela tem sim relação com a história local, viu? São bastante dialógicas, igualmente com a história do tempo presente, que é um campo, né, que tende a crescer muito na pesquisa histórica, né? Quem se atreve, né, a escrever a história do tempo presente também gosta de usar muito a história oral como uma das metodologias, certo? E a história oral, como eu falei para vocês, ela tem uma riqueza inexplicável, assim, digamos assim, nos detalhes, né? E ela é dialógica. Já, Ciara, é tu que está dizendo isso? Não. Quem fala isso é Portelli, né? Ele diz que a história oral é dialógica porque lá entrevistador e entrevistado vai se haver um diálogo entre eles. Não é somente sobre o entrevistado, também é sobre quem está entrevistando. Então tem que se estabelecer um diálogo entre esses dois sujeitos e tentarem, né, formar uma comunicação eficaz. E quando a gente trata de história oral, a gente está tratando de fontes vivas. Tenham isso em mente.
Muita gente fala, eu não quero trabalhar com história oral porque hoje o fulano falou algo, amanhã ele já me liga para dizer que não quer mais aquilo no depoimento dele. E aí, tratar de oral é algo muito delicado, muito minucioso. E aí, história oral, pois é, uma especificidade dessa fonte é porque você tá lá com a sua fonte, você tá ao vivo e a cores com ela. Você não está lendo um documento do século XVIII, né, que só ele fala com você, ou que você fala com ele, mas também ele também fala com você, né? E as fontes orais, você fala com sua fonte, a sua fonte é viva e também dialoga com você. A sua fonte ela consegue sofrer algumas, né, alterações. Agora eu vou colocar aqui para vocês, né? Coloquei alguns mitos que envolvem essa metodologia, né? Eu falo do tal do dar a voz. É muito comum, principalmente em trabalhos mais tradicionais de história oral, afirmarem, né? Eu vou trabalhar com a história oral porque eu quero dar a voz para os trabalhadores, porque eu quero dar a voz para as mulheres. E você, historiador, pesquisador, você não vai dar voz. Quem está dizendo isso é o Portelli. O Alessandro Portelli, ele diz que nós não damos voz a esses sujeitos. Por quê? Vou já explicar. Esses sujeitos, eles já possuem voz. O que eles precisam é de alguém que escute essa voz e amplifique essa voz para se chegar a mais dimensão da sociedade, para adentrar em mais esferas sociais. Então, você, pesquisador, assume o compromisso a partir do momento que você decide trabalhar com a história oral, de levar essa voz, essas histórias, para mais longe, né? Não somente circunscrever naquela comunidade, naquele grupo. O resgatar, que eu já falei um pouco, né? Nós, historiadores, não resgatamos o passado com a história oral. O resgatar, ele dá muito uma ideia que você trouxe lá do passado de tal forma como aconteceu. E nós já conversamos aqui que não existe. Então, em suas produções históricas, tentem não utilizar, né, essa palavra resgatar, porque esse resgate é como se fosse o historiador salva-vidas, né? O historiador salva-vidas é o que vai resgatar. A voz é o historiador microfone, aquele historiador que vai dar a voz. Então, não sejam historiadores microfones, não sejam historiadores, né, salva-vidas que vão resgatar. E outra também ideia que perpassa dentro dos estudos de história oral é como eu devo intitular os sujeitos do meu estudo. Será depoente? Será testemunho? Será colaborador? Informante? Qual é o jeito certo de intitular essas pessoas? Muita gente, né, não gosta, na verdade, de tratar como testemunho, porque dá a ideia que a pessoa tá lá depondo e dá a ideia de um tribunal, né? Testemunho. Acho que é algo bem forte. Nos primeiros trabalhos produzidos sobre história oral, a gente vê muito isso, o testemunho. Só que acho que esse termo já é um pouco problemático e a gente prefere sim chamar colaborador, né? Entrevistado. Outra palavra também que eu não gosto, né? Informante. Dá a ideia que você tá com aquele sujeito só para lhe informar algo, para lhe repassar a informação e depois, pronto, já era o contato, não se estabelece, não se cria mais contato. Então, informante também não é tão legal. E o que eu percebi nas primeiras obras de história oral, sobretudo do Paul Thompson, é que ele utiliza informante, né, de metodologia, da pesquisa, de como você se sente bem também, né, em chamá-los. Pode passar, Bia. O tempo tá um pouco só escorregadinho. Eu vou tentar ir mais rápido um pouco, né? Agora, gente, eu elenquei alguns questionamentos importantes de serem refletidos na nossa comunidade de historiadores orais, né? História oral é somente entrevistas?
O que vocês acham? Tentem refletir sobre isso. História oral. É somente eu chegar e entrevistar uma pessoa? Será se eu ir para a calçada da minha vovó, conversar com ela na calçada de casa? Será se eu vou estar fazendo história oral? Será que é só isso? Não é, né? História oral, gente, envolve não apenas a entrevista. A entrevista, na verdade, ela vai ser uma parte da história oral, certo? Porque a história oral, quando você entrevista, você tem que transcrever a entrevista, você tem que ouvir novamente, você tem que oferecer o retorno da entrevista para o seu entrevistado, você tem que, antes de acontecer a entrevista, se apresentar para ele, falar da importância que é ele ceder o seu depoimento. Então, você tem que criar uma espécie de vínculo, né, antes dessa entrevista acontecer. Você tem que ter o gravador. Então, só conversar sem ter o gravador não seria uma história oral também, viu? Então, a história oral não é somente entrevistas. É possível, na sua pesquisa, você usar entrevistas, mas você não da metodologia de história oral, tá bom? Um erro muito grande, sobretudo nos alunos de graduação, é trabalhar com questionários na metodologia e dizer que trabalhou com história oral. Veja, isso é muito problemático mesmo. E nós, né, devemos combater isso. E como utilizar corretamente as entrevistas, né? Como eu posso usar essas entrevistas? Aí vocês ficam refletindo. Essas entrevistas, elas devem ser usadas tal como o sujeito falou, eu devo colocar? Como eu devo editar? Será que eu posso editar uma frase que ele disse? Será se eu posso? Tudo isso, essa problemática, envolve a ética da história oral. Você, como pesquisador, você precisa ter a ética de não deturpar o que o seu entrevistado mencionou e comentou, certo? Você assume esse compromisso. Pode passar. Pronto. Quão fidedignas são as fontes orais, né? Ah, você falou que não existe verdade histórica. Não existe, né? Não é que eu trabalho com a fonte viva, com a fonte que está lá, ainda viva, e que ela esteja falando uma verdade. Essa fonte, ela também vai nos fornecer informações que um documento nos forneceria, repleto de intencionalidades, né? Tem toda uma intenção por trás daquilo, um objetivo, uma formação de projeto de identidade. Então, veja só, a gente não pode colocar aquela fala do nosso entrevistado como uma única verdade, né? É uma versão da história, assim como um documento, como uma reportagem de um jornal, certo? Recorrer à história oral significa romper com a possibilidade do uso de fontes documentais, o que a gente já conversou, né? Ah, se eu uso a fonte oral, eu não vou usar a fonte documental. Jamais, gente. Quanto mais vocês tiverem fontes reunidas, melhor se solidifica a sua pesquisa. Então, o que a gente está tentando defender aqui não é um trabalho somente de história oral, não é colocar a história oral lá em cima, façam um trabalho de história oral é top. Não, a gente está tentando só fazer vocês enxergarem a história oral como uma possibilidade de documento, de visitar um passado, né? Então a gente não quer que se sobressaia a história oral de outras fontes, né? As fontes orais, de fontes documentais, de imagens, não. A gente só quer que elas dialoguem, né? É possível sim vocês fazerem um cotejamento de fontes e enriquecer a sua abordagem na pesquisa. Então pensem sobre isso. E, como eu falei para vocês, conversar sobre ética na história oral é conversar sobre um termozinho muito conhecido que os historiadores orais precisam, né, estar a par disso. É o termo de consentimento livre e esclarecido, termo de
termo de sessão, de depoimento. Existem outras nomenclaturas variáveis, mas a função é a mesma. É onde o seu entrevistado ele vai preencher, né, assinar, fornecer CPF, fornecer informações pessoais que vai dar o direito de você utilizar aquela história que ele contou no seu trabalho e a você publicar esse trabalho sem você ser acusado, né, de que prejudicou os direitos morais, né? Tem tudo aquilo, aquela burocracia. Então, é importante sim ter essa carta, né? Uma via para você, outra via para o seu entrevistado. É importante sim você se salvaguardar desses aspectos, tá certo? Pode passar. E aí, eu coloquei, né, alguns tipos de entrevistas de história. Tipo de entrevista a ser realizada. A partir dos objetivos da pesquisa, deve-se decidir o formato da entrevista, né? Quais elementos deve abordar, quais procedimentos. Muita gente costuma levar o roteiro, né? É tu levar o roteiro? Assim, gente, depende muito. Mas o que eu só digo para vocês é que não tentem reproduzir no roteiro uma prisão, né? Como se, só tivesse aquilo. Porque história oral, como eu falei para vocês, não são perguntas objetivas, não são perguntas, né, que você vai oferecer opções para o entrevistado, você vai deixar ele livre para falar do que ele quer, claro, pontuando aqui sem tangenciar muito da sua temática, certo? E para definir o tipo de pesquisa, a gente tem alguns gêneros de história oral, né? Que a Verena Albert, que outros historiadores que estudaram acerca dessa metodologia nos afirmam. Tem a história do tipo história de vida, você pode chegar para o seu entrevistado e fazer uma história oral da história de vida, que vai pegar desde a infância até os dias atuais do seu entrevistado. Tem a história temática, tem a história testemunhal. Então, assim, tem alguns tipos de história oral que, de acordo com os seus objetivos, você vai decidir qual melhor se encaixa para, né, atender os objetivos do seu estudo. A história temática, ela é como você recorta um tema e você explica. Você faz perguntas sobre isso. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Eu vou entrevistar sobreviventes, né, dessa guerra. E aí, você recortou uma temática. Você não vai perguntar como foi a infância dela, como vivia os pais dessa pessoa, a família. Você vai querer o ponto, né? Você vai direto ao ponto, que é o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, essa temática é como se fosse algo bem recortado, né? Pode passar, Bia. E a história oral e a história do tempo presente, como eu falei para vocês, elas duas possuem ligação, estão juntas, né? A gente vê muitos trabalhos que estudam essa temporalidade do tempo presente e usam bastante história oral. E, gente, vamos pensar as entrevistas, quando você está lá com o seu entrevistado, é como se você tivesse congelando, né, uma imagem. O Antônio Montenegro que fala isso. Ele diz que a entrevista é como se você estivesse pintando um quadro, porque aquela fala, aquelas respostas, elas vão se materializar depois da transcrição. Elas vão estar lá pronta. Então é uma fonte que você produz, assim como um quadro pintado, né? Então a entrevista é como se fosse uma parte da realidade congelada. Tá congelado e você, né, atribui interpretação em cima daquela entrevista, como ficou aquela gravação. E quando você sair para as entrevistas, é importante o caderno de campo.
muitos historiadores, não sou eu, Jaciara, que estou falando isso. Quem fala isso é Verena Albert, é Janaína Amado, é Alessandro Portelli, sobre a importância do caderninho de campo. E o que seria isso? Seria você levar um caderno pequeno, maiorzinho, no momento da entrevista com o sujeito, para anotar alguns tipos de performance. Algo que a gravação ela não vai ser capaz de captar. Por exemplo, um balançar de cabeça que o entrevistado fez em algum momento da conversa, um silêncio, um choro, uma cabeça baixa. Gente, tudo isso reflete e diz muito no que ele está contando ali. Então, o caderninho é como se fosse você fazendo comentários que vão depois, quando você estiver transcrevendo, vão lhe ajudar muito para você entender e interpretar aquele relato. E temos que estimular esses entrevistados a contar pequenas histórias, né? O que a gente percebe muitas vezes, eu vou pesquisar os trabalhadores da fábrica tal, como eles viviam. Será se todos vão falar da mesma forma, viviam da mesma forma? O discurso, né, seria muitas vezes aquela história que é planejada, que eles já têm uma performance para contar. De tanto eles reproduzirem aquela história, acaba se tornando um discurso. Mas, como pesquisadores críticos, não devemos procurar por discursos, e sim por contar história. Pela contação mesmo. Então, até pela contação, aquela contação espontânea, sem ser algo planejado, você consegue identificar mais um pouco a aproximação com a dita verdade, né, do acontecimento que você quer saber. E a desestabilização dos cânones, né? A história até hoje, sim, ela tem o objetivo de desestabilizar aquela história oficial que ressalta figuras ilustres, figuras políticas, principalmente de história local, né? As obras de memorialistas, jornalistas, que usam muito. Gente, aqui na minha cidade, chamada Heriutaba, tem livros que se ocupam inteiramente de destacar figuras da cidade ilustres. Filho de prefeitos, são prefeitos, vereadores. E cadê a história dos sujeitos, né? Que por muito tempo já na história foram invisibilizados, né? Então é importante refletir sobre isso. E a história oral é uma das formas de trazer a história desses sujeitos marginalizados ao longo da história, correto? E agora, para fixar, que eu estou falando até demais, a gente vai recapitular algumas coisas que Beatriz falou, que eu falei aqui, para a gente, né, conseguir captar melhor. E vocês, se puderem, anotem, né, importante, memória como conceito complexo. Bato nessa tecla. Memória, quem estuda memória, gente, não é fácil, não. É igual meu professor diz, meu professor de história oral, quem escolher história oral para trabalhar, não vá pensar que é a metodologia mais fácil de pesquisa, não. Quem for trabalhar com história oral achando que é a forma fácil de pesquisa, não é complexo, né? Como eu já falei das ressalvas para vocês. E aí eu elenquei vários conceitos de outros estudiosos, né, que trazem sobre a memória perturbadora, memória subterrânea, memória coletiva, memória social, memória individual. Então, assim, é um leque de tipos de memória que você, com a sua expertise, vai tentar conseguir qual conceito se encaixa melhor para a sua pesquisa. E outra coisa que depois desse mini curso vocês não vão esquecer, né, é que memória ela é seleção. Não esqueçam disso. Memória, ela é uma seleção de fatos. E quem fala isso não sou eu, Jaciara, como eu já disse, é o Pollack, é o Portelli, é o Alistair Thompson. Então, assim, são vários historiadores que falam isso, né? Esses sujeitos
quando você vai coletar esses relatos, eles estão envolvidos sim num projeto de identidade. E é importante você ter em mente isso e não considerar como uma verdade. O esquecimento e silêncio também fazem parte das memórias, né? Ah, o silêncio é uma memória? Às vezes, com uma pergunta que você faz, o entrevistado ele fica em silêncio. Será que isso não quer dizer alguma coisa? Então, na história oral, a gente aprende que o silêncio ele também diz muito. O silêncio significa muita coisa para nós historiadores orais. O esquecimento também, principalmente se ele foi dado de forma voluntária ou de forma involuntária. Aquele esquecimento que você notou que o entrevistado tentou escapulir por ser uma lembrança traumática, por reportar um momento triste da sua vida, ou aquele esquecimento que foi realmente por conta da idade, né? Ah, tô com início de Alzheimer. Realmente não tô conseguindo lembrar dessa greve que você está tentando rememorar aqui. Por isso que é importante, às vezes, levar objetos, levar fotografias, no momento da partilha dessas entrevistas, para você ajudar na rememoração do seu entrevistado. E outra coisa, né, que memória não é exclusivamente particular. Não é porque eu, Jaciara, estou lembrando do meu tempo de trabalho que essa minha memória é só minha, né? Na perspectiva do Hausbach, ele afirma, né, apesar dele ser um autor clássico, os primeiros estudos, né, ser pautados nas suas ideias, mas até hoje a gente leva isso com a gente. A memória a memória, ela é sim respaldada pela memória social. A memória individual, ela se respalda, né? Ela se ancora nessa memória social. Então não existe uma memória puramente singular, né? Eu tô lembrando aqui do meu trabalho, mas eu trago outros colegas para dentro dessas histórias que eu estou contando. Então, nunca eu vou lembrar e esse processo de lembrar vai ser solitário, né? É um processo social, individual e social também. Pode passar, Bia, senão acabo de falar, né? E por último, pessoal, e não menos importante, né? Eu trouxe aqui algumas indicações, né? Assim, são muitas, mas eu tentei trazer os clássicos mesmo que todo historiador precisa, né? Não pode se formar em história sem ter lido essas obras. O Portela, né? Assim, Portela com seus vários artigos. A gente recomenda a revista de história oral, né? Que a gente tem. Então, o Portela tem artigos na revista de história oral, como também, ó, ele tem livros. Esse aqui é A Arte da Escuta. Usos e abusos da história oral, da Janaína e da Marieta. Também outro clássico, já chegou na quinta edição, salvo engano. Não, foi o Manual de História Oral que chegou na quinta edição. Enfim, tem a memória coletiva do Hausbach, tem o Manual de História Oral, tem o professor Carlos Sebe. Então, assim, a gente tem a história oral, né, já estudada por muitas pessoas, mas ainda nós precisamos desenvolver mais, né, e ajudar mais a história oral chegar em mais temas, em mais grupos docentes, em mais cursos, né? Pronto, Bia. Foi o último mesmo? Foi? Pronto. Agora a gente vai, né, tratar um pouco das nossas pesquisas aliada à história oral com a memória.